hospital. Essa semana, assim, a partir de hoje, amanhã, sexta-feira, nós teremos a visita de secretários de Estado para a instalação dos institutos de avaliação em tecnologia, que é uma forma um pouquinho diferente, que a professora Nadine vai explicar, de como é que o hospital está inserido num formato um pouquinho mais novo, de como é que se faz a pesquisa no país. Então, esse é um momento importante, que vão ser apresentados os projetos que serão desenvolvidos, projetos de longo curso, de alguns anos, serão apresentados aqui hoje, e é muito importante nós termos o conhecimento. E é muito importante para o Hospital de Clínicas também a participação nesses projetos e a coordenação desses projetos. Então eu passo para a professora Nadine, só lembrando que tem todo um processo aí amanhã e sexta-feira de palestras e coisas que é importante a participação de todos vocês. Professora Nadine, então eu passo para ela explicar e passamos depois aos projetos. Bom dia a todos. Agradecer à Vice-Presidência Médica pela oportunidade de abrir um Grand Round para a gente falar de pesquisa nessa nova era que a gente está inaugurando, de pesquisa de grande porte, liderada por professores da faculdade, atuando no Hospital de Clínicas. Então, a minha ideia aqui, em 5 minutinhos, eu não sou o palco hoje, o palco é a professora Carize, o professor Flávio, o professor Bruce, e eu vou fazer um mestre de cerimônias rapidinho aqui, de como é que a gente está enxergando isso do ponto de vista institucional. Qual é a fórmula que deu certo para que a gente possa estar hoje aqui, e nos próximos 2 dias, inclusive, vivenciando a concretização do Hospital de Clínicas FAMED, liderando imensas iniciativas nacionais? E isso vem dentro dessa discussão que vem nos últimos meses aí, né? Por que esse modelo aqui funciona? Modelo Hospital de Clínicas, Universidade. Então, acho que começa com a força acadêmica, vocês vão ver as pessoas que vão falar aqui, o tipo de produção científica, isso nos diferencia e a gente tem que valorizar muito. Esses grupos foram capazes de captar recursos para fazer pesquisa. Pesquisa tem alguém que paga, né? Não é uma coisa que sai do nada. Então, tem que ter capacidade para competir por recursos. Essa capacidade vem da força acadêmica desses grupos. Estão inseridos dentro da universidade, né? Isso nos diferencia dos outros hospitais assistenciais que prestam uma maravilhosa assistência, mas nós fazemos a maravilhosa assistência com a maravilhosa autonomia universitária. E nós temos um aspecto dentro da liderança do hospital, que vem desde a sua fundação, uma visão institucional que busca esse diferencial acadêmico, visando lá na frente a produção científica e de imediato a atenção dos pacientes com o melhor que a medicina pode oferecer. Isso tudo inserido no modelo de gestão empresarial com responsabilidade, né? Essa é uma característica do Hospital de Clínicas que é muito diferente de outros hospitais universitários que a gente vê pelo Brasil. Então, esse pacotinho todo, claro que tem que funcionar o negocinho do slide, a gente mede de coisas de uma maneira muito simples, né? Como é que a gente vê que isso está funcionando do ponto de vista de produção? Então, a gente, todos os dias ou toda semana, a gente vai lá na base do Easy, e agora de manhã a gente foi de novo, e a gente vê qual é o tamanho da produção científica onde aparece a logomarca Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso é fácil de fazer, agradeço mais uma vez a Rosane Schlatter, nossa super administradora da pesquisa, acabou de me dar esses dados, e a gente vem observando o crescimento da produção científica com a marca do Hospital de Clínicas, ano a ano. Vocês veem ali, nós estamos agora fechando 2008, né, os dados vão crescendo, 422 artigos. Que produzem uma média de citação, quer dizer, não é só o número de produção, mas é o quanto que isso gera de citações, e a gente vem observando um crescimento das citações, mostrando uma qualificação desta produção, e, finalmente, isso está traduzido numa das fórmulas de qualificação da produção, que é o índice H, que a gente também acompanha para fazer um parâmetro de qualificação do nosso hospital, e a gente também tem comparação com outras instituições nacionais, e eu asseguro a vocês que nós estamos na ponta. Internacionalmente a gente ainda perde para Harvard, né, Carize? Mas dizem que a gente é super exibido, mas eu acho que a gente é mesmo. Mas a gente está indo, tá? Então essa é a nossa visão do ponto de vista de produção. Como é que isso se insere nesse movimento chamado Rede Nacional de Pesquisa Clínica? Essa é uma iniciativa que veio do Ministério da Saúde, que resolveu investir verbas importantes para fazer pesquisa voltadas para a atenção dos pacientes do sistema público. O Hospital de Clínicas competiu por um edital em 2005, uma iniciativa institucional com o nome do Hospital de Clínicas, e nós somos agraciados como um dos hospitais
e estamos na liderança desse processo, sendo o centro coordenador dessa rede nacional, que é, então, de caráter, como eu disse, né, por todo o país. A ideia é de capacitar e diferenciar várias regiões do país. Hoje são 19 instituições, a ideia é de que isso cresça, do ponto de vista de número e de qualificação daquelas que foram inicialmente agraciadas. Esse é o mapa que o DECIT mostra das distribuições dessas unidades pelo Brasil afora. As disparidades são muito grandes. Nos próximos 2 dias nós vamos estar sendo os anfitriões desses colegas que vêm do Brasil inteiro trabalhar conosco numa série de iniciativas, e a gente tem tido visitas, inclusive pontuais, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Esse é um dos objetivos da rede. Que, do ponto de vista de fomento, essa rede proporcionou bolsas por 36 meses para capacitar enfermeiros de pesquisa, farmacêuticos, estatísticos e biólogos. Infelizmente, essas bolsas estão terminando, e agora o desafio são as instituições captarem esses recursos humanos para o seu quadro fixo, e nós conseguimos aqui no hospital já captar, abrimos uma vaga a mais para estatístico, e vamos caminhar para buscar fixar biólogos e fixar farmacêuticos e enfermeiros. Nós estamos tentando participar em alguns estudos, e aí vem a participação do professor Flávio, professor Acariz, professor Bruce Duncan, no sentido dos estudos multicêntricos que a rede vai proporcionar. E no ranking que o DECIT tem apresentado pelo Brasil afora, das instituições da rede e a sua produção, a gente observa lá onde é que a gente anda, né? Em primeiro lugar, como membro da rede, com um número de produção científica e projetos sendo desenvolvidos no âmbito das instituições afiliadas nessa rede. Eu diria que as experiências na rede ainda são incipientes. Acho que os primeiros 2, 3 anos foram de estruturação, de entendimento do que é trabalhar em rede, e hoje a gente já avança, e hoje aqui, nos próximos dias, isso vai se concretizar com iniciativas de desenvolver os estudos. Não existe um foco de raiz nessa rede, ela é absolutamente aberta, depende da expertise dos grupos definir projetos que possam atender uma demanda e mobilizar os demais membros da rede. O professor Flávio vai falar do Prever, que é um exemplo clássico desse tipo de estudo. E os gatilhos para desenvolver os estudos em rede são buscas proativas, são professores ou pesquisadores que se motivam por uma linha e vão lá e propõem o estudo. São os líderes naturais, porque a academia dá esse diferencial, e aí também tem aquela vantagem lá inicial que nós temos aqui no nosso meio. Essas propostas de estudos, existem vários editais que foram abertos nos últimos anos e continuarão sendo abertos. A política do Ministério é de continuar fomentando. Existe muita verba para pesquisa, o que nós temos é que ter capacidade de competir por essas verbas. Tem que vir um estímulo central de buscar esse fomento, e isso é um papel que a gente tem procurado exercer na coordenação da rede, estimular os grupos certos para que eles se mobilizem. Vão lá, vamos fazer uma demanda, vocês sabem fazer isso, vocês escrevam uma proposta que vocês vão ganhar. Isso tem sido uma coisa que a gente tem procurado fazer com algum grau de sucesso. Quais são os desafios? É a consolidação das iniciativas por essa rede. Então, emblematicamente, hoje o Grand Round vai mostrar isso para vocês. Nós estamos no início de coisas bem concretas, de começar a desenvolver projetos em rede. Nós temos que, de fato, ter uma atuação que qualifique os estudos multicêntricos pelo Brasil afora, um país de dimensão continental, mas que tem que passar por esse test drive, eu diria, de fazer estudos multicêntricos, com a qualidade necessária, com monitoria, com registro de dados, para que a gente possa ter um padrão, depois de publicação, realmente internacional, que mude a prática, né? Mude a prática médica em cima do conhecimento acadêmico. Então, eu queria dizer para vocês que também nós estamos, entre hoje e amanhã, fazendo a inauguração do prédio da pesquisa clínica, que é uma iniciativa que tem recursos do Hospital de Clínicas, recursos que vieram desse edital da rede, e recursos do CNPq e outros recursos da FINEP, por editais captados por professores que fazem parte desse grupo. E essa é uma foto de hoje de manhã, ainda tem gente limpando janela lá, mas a gente já tem um jardinzinho. Afinal de contas, a gente está aí pronto para começar na semana que vem a utilizar as instalações do térreo, e até o final do ano todo o prédio, são 6 andares, o prédio vai custar quase 6 milhões de reais. E até o final de julho, os 4 primeiros andares vão estar em pleno funcionamento. Eu passo a palavra agora, eu acho que começa com a professora Carize. Eu acho que vocês estão aqui conosco, repartindo um momento que é super importante, a gente está super orgulhoso, e também a gente está muito tenso, né? Porque tem os olhares do Brasil inteiro em cima dessa iniciativa. Tudo tem que dar certo, e vocês vão ser parceiros nisso, eu tenho certeza.
com a cabeça e a inteligência que nos diferencia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Nadine, obrigado, Sérgio, pelo convite para dividir com toda a nossa comunidade, né, o IATS, que é o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Avaliação de Tecnologia em Saúde. Eu gostaria, inicialmente, se eu conseguir passar aqui, só de pontuar, né, alguns marcos importantes, como nós conseguimos chegar nessa proposta do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, remetendo a eventos ou fatos bem recentes. Isso aqui é 2002, 2003, quando foi feita a pactuação sobre qual seria a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa. E foi definido que era construir realmente e alavancar algumas áreas do conhecimento. Em cima dessa Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa, nós, como instituição, como pesquisadores, e aqui eu vou me ater de não mencionar nenhum nome, nenhum colega, para não incorrer no erro de não mencionar outros, muitos de nós participamos de inúmeros projetos, editais que foram lançados nesses últimos 5 anos, redes de colaboração, estudos multicêntricos, que nos propiciaram, né, passar de um nível de pesquisa, às vezes acadêmica, individual, num centro único, para um outro patamar. Só para comentar, nesses últimos anos, nós conseguimos responder a alguns editais. Para 2009, nós temos previsto uma captação de recursos bastante expressiva. Quem acompanha a pesquisa nos últimos 10, 15 anos, na verdade, isso aqui é um outro nível, uma outra realidade. E isso surgiu, na verdade, de grupos de pesquisadores, de pessoas que começaram a trabalhar em conjunto frente a um produto, se organizaram, construíram núcleos de excelência em pesquisa. E isso é visto desta forma pelas nossas políticas de ciência, pela nossa política de ciência e tecnologia, onde as pessoas, os pesquisadores se organizam e, de uma maneira mais estruturada dentro das universidades, eles passam a exercer as suas atividades de uma maneira mais próxima da produção, tentando aproximar a ciência, a tecnologia e a produção propriamente dita. A próxima etapa, e aí eu falo para nós pesquisadores, depois de termos aqui na instituição vários núcleos de excelência, foi realmente entrar num edital, numa competição para ser um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse edital do CNPq, esse fomento, foi aberto ano passado e nós, como instituição, e acho que todos lembramos da iniciativa da Nadine, como coordenadora do GPPG, de convidar um grupo de pesquisadores para responder a esse edital do CNPq. Respondemos a esse edital e concluímos que a melhor proposta na época, que poderia agregar diferentes grupos de pesquisa, diferentes núcleos de excelência, seria constituir um Instituto Nacional para Avaliação de Tecnologias em Saúde, que teria como objeto programas de pesquisa clínica epidemiológica, formação de recursos humanos, transferência de muitos desses conhecimentos para a sociedade, participar de políticas públicas e certamente entrar na área de educação e divulgação da ciência. Procurei, em vários livros, existem várias definições para o que é avaliação de tecnologia em saúde. E eu gostaria, na verdade, de trazer essa mensagem hoje, nesse grande round. Tentar trazer o conceito do que é ATS. Para nós é muito fácil, de repente, nós estamos falando, mas eu sinto que existe confusão, existe, às vezes, um não entendimento homogêneo. E aqui eu trago uma visão simples do que eu acho que é ATS. Se nós olharmos a evolução do conhecimento, especialmente na área de saúde, as tecnologias mais duras, nós passamos de uma fase de pesquisa básica, pesquisa em animais, e evoluímos para os estudos em humanos, estudos fase 1, fase 2, ensaios clínicos, fase 3. Nós aqui estamos muito acostumados, olhamos, lemos New England Journal of Medicine, JAMA, abrindo as últimas notícias do que foi produzido de evidência na área. E tentamos, junto com essa evidência que é produzida, usar os preceitos da medicina baseada em evidência que nós praticamos nos últimos 20 anos e tentar incorporar essa evidência no nosso dia a dia.
Provavelmente, há 10 anos atrás, quando eu voltei do meu doutorado, era essa aula que eu estava dando para os senhores, sobre como pegar essa evidência, traduzir ela, transformar ela num protocolo assistencial e tentar colocar ela na prática. Esse era o conceito. O que hoje se sabe e que conseguimos avançar é que isso aqui está ficando cada vez mais complexo. Não é uma coisa tão simples pegar a evidência, o resultado do ensaio clínico e traduzir ele para o nosso dia a dia na prática. Na verdade, existem outros elementos que precisam ser agregados dentro desse processo para que isso se traduza numa política de saúde e que mude, de fato, a nossa prática. Nós precisamos de elementos que permitam uma análise crítica das evidências. Nem todo o ensaio clínico é perfeito, a gente está coberto de evidências que às vezes duvidamos do resultado. Existe uma necessidade de síntese dessa literatura toda. E um elemento forte que surgiu nesses últimos anos é a questão do custo. Nem toda tecnologia nova que traz algum benefício, ela é factível, ela pode ser implementada. Existe todo um impacto financeiro em cima do sistema que deve ser levado em consideração. Não necessariamente os serviços de saúde estão estruturados para receber uma tecnologia. Nós não temos, às vezes, condições ou capacidade de receber toda uma demanda só porque foi definido num ensaio clínico randomizado que tal fármaco ou tal teste diagnóstico precisa ser implementado. Então, isso tudo deve ser levado em consideração antes para se estabelecer uma política de saúde para o uso racional de todas essas iniciativas. E aí sim, passar isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Essa área do conhecimento, ou toda essa avaliação do que existe, hoje em dia a gente contempla como avaliação de tecnologias em saúde. Pode incluir, de repente, uma análise da evidência e uma retroalimentação para a parte de ciência e pesquisa de que um novo ensaio clínico precisa ser feito, que a evidência não é conclusiva. Ou, eventualmente, ele pode nos remeter para a prática e para a implementação e gestão em saúde. E frente a tudo isso, a gente sabe que a avaliação de tecnologia em saúde, ela extrapola a medicina baseada em evidência, ela engloba a segurança e efetividade, mas ela também leva em consideração, dentro de todo o seu contexto, aspectos sociais e culturais, aspectos éticos e regulatórios, política de decisão, impacto dessa política com os gestores e a população e, certamente, aspectos financeiros dentro do sistema de saúde. Frente a esse conceito, então, foi elaborada uma proposta para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como missão desenvolver, fomentar e disseminar essa área do conhecimento no Brasil, com rigor científico e transparência e credibilidade, provendo instituições e o sistema de saúde com informações técnicas que auxiliem no processo de tomada de decisão. E, junto com esta missão, certamente, nós temos um apego forte com a formação de pessoal, a formação de recursos humanos na área. A sede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do IATS, é a URGS, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Dentro da universidade, nós contamos com a participação de outras unidades, como a Faculdade de Economia, a Faculdade de Matemática e o Instituto de Matemática. E, além da URGS, nós temos mais 6 instituições no Brasil. Universidade de Pernambuco, São Paulo, Bahia, Goiânia, a UERJ, que é a federal e tem a estadual de São Paulo, e a federal de Minas Gerais e o Hospital do Coração em São Paulo. Além das instituições nacionais, contamos com parcerias também internacionais de outras universidades renomadas que fazem parte do nosso comitê de apoio, desde a Universidade de Sheffield, na Inglaterra, London School of Hygiene and Tropical Medicine, o CDC, pessoal representando a Johns Hopkins University e a Harvard. Nos objetivos dessa proposta, nós pretendemos consolidar, então, essa área com grupos de pesquisadores que tenham habilidades e capacidade para executar pesquisa clínica, meta-análise, revisão sistemática, análise econômica, impacto orçamentário e participar nos aspectos relacionados à gestão e incorporação de tecnologias. Nós esperamos também, com essa proposta, evoluir para incorporar aspectos sociais, éticos e legais da incorporação dessa tecnologia do nosso sistema. Nós gostaríamos e pretendemos alavancar um grupo em nível de pós-graduação, em pós-doutorado, mestrado
e doutorado, trazer cada vez mais alunos da graduação para essa área, porque eles vão ser os nossos futuros pós-doutorandos, e participar no desenvolvimento de políticas em todos os níveis, tanto em nível federal quanto junto com o gestor estadual e municipal de saúde. Existe uma rede brasileira de avaliação de tecnologias, que nós fazemos parte do comitê executivo dessa rede, que junto com outras instituições do Brasil, também vamos tentar dar conta dessa demanda que vai ser a avaliação de tecnologias. Do ponto de vista de pesquisa, nós temos uma plataforma que a gente espera desenvolver pesquisa tanto do ponto de vista clínico e epidemiológico, nas outras áreas do conhecimento que eu comentei com os senhores, mas com alguns eixos de expertise do grupo. Áreas de avaliação de tecnologia em saúde para as doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão, áreas de infecto como HIV, AIDS e hepatite, atenção primária à saúde, políticas de medicamentos e a plataforma metodológica que eu comentei. Formação de recursos humanos, além das áreas de mestrado, doutorado, do ponto de vista acadêmico, nós pretendemos estressar bastante a questão de capacitação de pesquisadores em outros níveis e também fazer cursos de capacitação para gestores e profissionais de outras áreas. Muito desse instituto, do nosso objeto, diz respeito a transformar o conhecimento, a ciência, em um produto que a sociedade possa usar, os gestores, a população. E aí nós temos um forte compromisso com vários segmentos para tentar fazer essa integração. E aqui eu menciono alguns deles, como os gestores. O Poder Judiciário se aproximou bastante já do IATS, e ele é um parceiro nessa proposta para tentar atuar nas questões de judicialização da saúde. Da mesma forma que nós tentamos também aproximar a imprensa como um veículo de disseminação desse conhecimento e trazer isso mais perto da população e da sociedade. Toda uma estrutura organizacional que está se montando, e aqui só para chamar a atenção, que nós queremos é formar núcleos de ATS nas diversas instituições desse Instituto Instituto Nacional de Avaliação de Tecnologia. Eu gostaria de concluir dizendo que a avaliação de tecnologia em saúde é uma nova área do conhecimento. Na verdade, se a gente for olhar as origens, pessoas falavam sobre isso há quase 30 anos atrás, mas de modo mais prático, a gente vê uma mudança nos últimos 10 anos. Ela procura integrar muito mais a ciência, a produção de conhecimento e a prática. Nós não estamos inventando a roda e nem construindo algo novo. Essa é uma tendência mundial. Existe um organismo internacional que acompanha a adoção dessa prática, e atualmente só na INATA são mais de 42 países cadastrados. E do ponto de vista de política de saúde, eu diria que a avaliação de tecnologia de saúde entrou na sua fase máxima, no sentido que ela já foi institucionalizada. O Ministério da Saúde e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar entendem essa ação como estratégica para incorporação e regulação do sistema. Falo em nome de todos os pesquisadores, somos 37 pesquisadores nessa proposta. Certamente cada um de nós, ou cada um desses pesquisadores, por trás ainda tem um grupo de outros pesquisadores, alunos, que fazem parte da sua linha de pesquisa, e em nome de todos eles, eu gostaria de convidar os senhores para amanhã, às 11 horas, nessa sala, a abertura solene, o lançamento do nosso Instituto para Avaliação de Tecnologia em Saúde. Obrigada. Bom dia, colegas. Obrigado por terem vindo nos prestigiar. Eu só quero tirar uma pequena foto aqui antes da exposição específica. É uma foto que eu posso tirar pela minha idade e pelo que eu vi na vida profissional, que é viver a pesquisa da bancada, o nascimento da pesquisa aplicada, a mesclagem da epidemiologia, com a criação da epidemiologia clínica, enfim, ao cabo, com a ciência no cenário humano, certo? Na tomada de decisão. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos por uma figura aí de ônibus de lotação, etc., num freio de acomodação, quer dizer, estão se acomodando um monte de gente que está dentro do ônibus para se organizar, e a sociedade tem que se organizar. Se organizar de maneira a fazer o quê? A buscar a verdade, a aproximar-se dela, enfim, ter a melhor evidência disponível para tomar uma decisão justa. É isso que nós fazemos no dia a dia com o nosso par, com o nosso doente,
certo? E como gestores, como líderes, como professores e nas posições que estamos nós, homens e mulheres de bem, queremos o bem dos outros. E essa decisão se fundamenta hoje cada vez mais solidamente em informações objetivas, que podem ser estendidas então à comunidade. Na sequência dessa exposição, o IATES é uma proposta perene, né? Ele deverá persistir por todo o tempo. A iniciativa da professora Cariz, da professora Sandra, a partir de estímulos e da política de captação e promoção dessa área no hospital, da professora Nadine e da instituição como todos, professor Bruce, enfim, pares, nós estamos na jogada. No momento estamos, inclusive, um pouco assustados, porque a coisa ficou muito grande, né? Mas nós vamos dar jeito, certamente, como já demos em outras coisas na vida. O Prever é, de certa forma, uma das propostas do IATES, para uma questão, numa perspectiva que a professora Cariz chamou atenção. Tem tecnologia, já se produziu informação disponível para nós tomarmos decisões nessa área especificamente? Bom, se produziu muita informação, só que a informação, no meu entender, e de meus pares e avaliadores externos, não é confiável. Então, requer-se uma resposta nova, a produção de um conhecimento novo, que poderá ser ou não estendido à comunidade, aos pacientes. O Estudo Prever são 2 projetos, 2 ensaios clínicos randomizados. Acertei. Esse slide, peço perdão a muitos de vocês que estão vendo ele pela 190ª vez, eu vou apresentá-lo junto com o meu nome, né, na apresentação inicial, esse vem em seguida, que isso está muito bem, claramente estabelecido, né, que pressão normal é a dos índios, é abaixo de 115 de sistólica e abaixo de 75 de diastólica. Qualquer milimetrinho acima disso é dano vascular, certo? Você viverá tanto tempo quanto mais baixa for a sua pressão arterial. E é inexorável. Esses dados são de Porto Alegre, do nosso grupo de pesquisa. A professora Leila é a primeira autora dessa comunicação, que é muito consistente com dados internacionais. Nós temos uma incidência de hipertensão em pré-hipertensos com 40 a 49 anos, que é da ordem de 79 por mil por ano. Ou seja, significa que 4 em cada 5 indivíduos, alguns eventualmente aqui presentes, que forem hipertensos hoje, em 10 anos serão hipertensos. Então, a pré-hipertensão é o pit stop para o destino desse agravo, que vocês sabem, é a raiz maior, é um fator de risco maior, vamos chamar assim, para a doença cardiovascular. Eu tenho uma breve reflexão aqui sobre o que já se produziu, o que a humanidade sabe sobre isso, e eu acho que temos suficientes informações para agir, certo? E para parar de discursar. Muitas coisas estão sendo feitas, muitas ações estão sendo tomadas, eu acho que nós temos que ser mais audazes, certo? Esse modelo teórico da causação da hipertensão, que começa lá no genética do rim, o excesso de sódio, calorias, etc., e chega em hipertensão, de fato tem, nessa exposição ambiental e pela capacidade inibitória de cloreto de sódio, a determinação da pressão arterial de todos nós. Homenageando Lobenstein, um antropólogo e um trabalho brasileiro, vejo que o Brasil já contribuía, nesse caso, com os seus índios, né, para a ciência mundial. Índios que comiam sal tinham uma pressão muito mais elevada que índios que não comiam sal. Lá na década de 50, no interior da selva amazônica, estudos ecológicos mostrando a associação de pressão com a quantidade de sal ingerido, um estudo de base populacional porto-alegrense, do nosso grupo, e que, do meu entendimento, capta um fenômeno que está ocorrendo hoje nesse auditório com todo mundo, mesmo com os mais jovens normotensos, que é o fato de que, quando coexistem indivíduos vivendo em comunidades, entrevistados em casa, coletados a urina da noite por nós, subindo lomba, em amostra representativa da cidade de Porto Alegre, muito suado o trabalho para chegar a este dado, que eu acho que é muito interessante, obviamente, mas é um viés de autor aqui, que quando coexiste em predisposição familiar forte à hipertensão, e o indivíduo no dia da entrevista tinha comido muito sal, medido pela mediana, acima da mediana do sal excretado à noite, veja, indivíduos jovens, com menos de 35 anos e normotensos, tinham a pressão arterial mais elevada do que mesmo indivíduos predispostos que não tivessem ingerido sal, e indivíduos não predispostos à hipertensão, que tivessem ou não ingerido uma sobrecarga grande de sódio no dia em que se mediu a pressão arterial. Nós estamos aqui, isso está ocorrendo no dia a dia, e aqueles com predisposição familiar têm esse fenômeno recorrente, hipertrofia arteriolar, etc., etc., e terminarão. Não nesse entendimento que é vendido muito hoje, de que o endotélio causa o aumento da pressão. Não, a pressão é que machuca o endotélio. É uma questão hidrodinâmica, é peso. O endotélio não foi feito para suportar toneladas de pressão em cima dele, e ele sofre de maneira tal
por consequências, para não ser assim tão pueril ou tão simples a descrição, por coisas, como se sabe, descritas aqui pela biomecânica da hipertensão que promove o dano vascular. Já se sabe que para hipertensos se beneficiam muito da intervenção medicamentosa, há uma redução acentuada de eventos cardiovasculares com emprego de medicamentos, são ensaios clínicos clássicos, sempre uma redução de risco, vejam só, imensa após AVC, aqui de 42% do tratamento medicamentoso. E esse apareceu nesses estudos, por quê? Porque esses indivíduos têm maior risco relativo? Não, o risco relativo é o mesmo. Apareceu nos estudos porque o risco absoluto é maior, eles estão sob maior risco de ter evento. Então, os ensaios clínicos na insuficiência cardíaca, pós-AVC, etc., têm captado esse fenômeno. Um ensaio clínico que tem muito a ver com o nosso projeto, então, é um ensaio clínico patrocinado pela indústria, mas muito interessante. Foi um ensaio clínico que foi contra placebo, candesartano, durante 2 anos, depois parou o candesartano e em pré-hipertenso. E veja o que aconteceu no segundo ano, quando eles estavam parando de administrar, foi suspenso o uso da droga e depois ocorreu uma incidência, um retorno parcial da incidência de hipertensão. Mas neste ponto aqui, vejam só, 2 anos, ó, o placebo, 40% de incidência, ou seja, fechando com o nosso número porto-alegrense. É inexorável mesmo a hipertensão em pré-hipertensos e vem ligeiro. E um cálculo que eu fiz aqui mostra que há uma redução de risco de 66% com essa droga no segundo ano, correspondendo a uma redução de risco absoluto de 14 em 100 pacientes tratados, um NNT menor do que 10 para prevenir um caso de hipertensão. Se nós prevenirmos a hipertensão, não terá essa hipertensão, não terá o AVC, não terá o infarto, etc. Então, essa é a proposta, esse é o enquadramento teórico que baseia, aliás, tem uma outra questão antes, que é a questão se os antihipertensivos velhos são melhores do que os novos, são melhores do que os velhos. A literatura mais independente sugere que não seja, mas no mundo real, nos Estados Unidos e no Brasil, ganham de longe os novos antihipertensivos, a gente, mesmo que volume de diurético ou beta-bloqueador seja maior em termos absolutos, qualquer preferência, e inclusive a mensagem dada até no posto de atenção básica, às vezes, né, é de que até, se tiver dinheiro, compra esse que é melhor. Isso é decorrente do já aqui apresentado várias vezes, viés corporativo, influência das corporações da formação da opinião médica, em vários níveis, e especialmente o que é o mais crítico hoje, e que é, então, a análise do IATS. Análise do IATS, porque esse trabalho já está publicado e está patrocinado pelo IATS. Ele já tinha sido feito antes, está na minha cabeça, mas ele certamente se enquadra no IATS, que é a descrição do viés corporativo, que é, então, uma razão para moldar as práticas de prescrição que se afastam muito da melhor evidência disponível. E tem essa conceituação em língua inglesa, no original, para ser lido pelo povo do mundo inteiro, que é a soma das influências da indústria farmacêutica, do planejamento, apresentação e interpretação dos ensaios clínicos, que distorce a evidência em favor dos seus produtos. Certo? E a padrão de prescrição em hipertensão, em tudo, não é, muitas vezes, aquele que acopla exatamente a evidência disponível. Certo? Nós somos, em muitas situações, marionetes. Questões de pesquisa, então, em função dessa breve revisão da teoria, é que se o uso de fármacos antihipertensivos em pacientes pré-hipertensão arterial reduz a incidência de hipertensão, certamente deve reduzir, reduz a incidência de eventos cardiovasculares, pretendemos seguir isso, e se a questão sobre medicamentos é uma comparação que não foi feita até hoje. Os bloqueadores receptores de angiotensina são superiores aos velhos diuréticos, não tem comparação em grande estudo de representação nacional. Então, quem financia estudos dessas questões, a professora Carise já mostrou, né? No Brasil, há um novo paradigma de fomento, os fundos setoriais de pesquisas estão gerando recursos, os nossos gestores, os nossos líderes nacionais, muitos deles, uma boa parte, talvez a maioria, muito comprometidos com os interesses nacionais, estão fomentando essas coisas, nós estamos habilitando-nos, né, e estamos ganhando esses editais. No estudo Prever, então, globalmente, tem 24 centros, 12 da rede, que aqui já citada, fomento é 8 milhões e pouco, 2 ensaios clínicos randomizados controlados por placebo, um primeiro tem o objetivo de comparar a eficácia da associação de clortalidona com a amilorida em baixa dose, na prevenção da hipertensão em pacientes com pré-hipertensão, e avaliar a tolerabilidade dessa baixa dose para a prevenção de hipertensão, com uma série de controles de farmacovigilância. E o estudo Prever 2 compara losartano, enfim, com clortalidona e amilorida, associando outros medicamentos depois, vendo também a incidência de efeitos adversos, vendo a prevenção de desfechos intermediários, como microalbuminúria, hipertrofia no eletro, e antecipando, quem sabe, no futuro, a análise da utilidade na prevenção de desfechos primordiais. E, enfim, que resultado se espera disso?
Promover o científico, então temos fomento, formando gente, etc. Desenvolver expertise brasileira no planejamento, execução, análise, interpretação e publicação de ensaios de unidade de grande porte e parcialmente representativos da população brasileira e de interesse da população brasileira. Prover os gestores de saúde de informações aplicáveis à prevenção e controle da hipertensão arterial em populações e estabelecer as bases para a diminuição da grave de hipertensão em populações brasileiras. Enfim, ao cabo, eu vivo com uma fantasia que me levará até o túmulo, que é: já temos a tecnologia, já há um diurético, uma dosezinha baixa no pré-hipertenso, não teremos hipertenso. Né? E quem sabe o Brasil no futuro se destaca com um programa nacional inovador, não tomado, iniciativa não tomada por nenhum país desenvolvido ou subdesenvolvido em qualquer canto do mundo. No Brasil, estamos distribuindo gratuitamente e fomentando o uso de antihipertensivo A, B ou C, né? Mas preferentemente o diurético, um poupador de potássio, etc., para a população brasileira. Enfim, com uma perspectiva de realmente termos mudança de padrão de incidência e de decorrências desta situação. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de agradecer à Vice-Presidência Médica por a oportunidade de participar na Grand Rounds aqui. E também salientar que eu estou falando não apenas para mim, mas também para a coordenadora do projeto ELSA, Marina Schmidt. ELSA foi uma das primeiras desses grandes projetos financiados pelo Ministério e pelo Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência e Tecnologia, estimulado pela DCIT. ELSA é um estudo de corte. ELSA é estudo longitudinal da saúde do adulto. Ele é sediado em 6 instituições públicas de ensino, aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, no USP, na Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Minas Gerais e Fiocruz. A ideia é um estudo de corte ocupacional. A ideia é arrolar 15 mil servidores dessas instituições numa linha de base que já iniciou ano passado e pretende terminar no final do ano que vem. E segue elas ao longo de anos, espera-se décadas, principalmente por questões de doença cardiovascular e diabetes. Na linha de base, nós estamos aplicando questionários e fazendo exames clínicos especializados, obtendo medidas bioquímicas e estocando amostras biológicas para análises futuras. Nós estamos prevendo não apenas esta linha de base, mas tudo dando certo com nossos financiadores e já tem sinalização em relação aos próximos passos. Teríamos outras visitas ao longo de vários anos. Esses estudos se padronizam em alguma maneira a partir das grandes coortes recentes internacionais, o ERIC, MESA, o Whitehall, para mencionar algumas delas. Os seus objetivos principais são estimar nos participantes a incidência de diabetes e doenças cardiovasculares e estudar sua história natural. Investigar associações com fatores biológicos, comportamentais, ambientais, ocupacionais, psicológicos e sociais. E a ideia é basicamente tentar captar questões relacionadas com, bem no início, os primórdios de diabetes e doenças cardiovasculares. Pretendemos também identificar modificadores de efeito nas associações observadas e captando dados de diferentes regiões do país, identificar diferenciais nos padrões de risco entre os centros participantes. A estrutura do projeto ela é regida por um comitê diretivo. Temos esses 6 centros que eu mencionei, onde os participantes estão sendo arrolados. Além disso, temos o centro de dados aqui também em Porto Alegre e tem vários centros especializados, onde exames mais sofisticados estão sendo interpretados. Além disso, nós temos 2 bibliotecas onde tem a estocagem de amostras biológicas. Salienta que além do centro de dados e o lugar onde vamos arrolar 2.000 dos 15.000 participantes, nós estamos sede na URGS
da centro de leitura da ecocardiografia, centro de leitura das fotos da retina. A equipe, eu mencionei que Marinés é coordenador, tem pesquisadores nomeados inicialmente no projeto, Álvaro Vigo, Flávio e Sandro Fuchs, Murilo Fopo e Sotero Mengui. Mas de lá para cá, além dessas pessoas, tem ampliado em muito a equipe e nós temos mais de 50 bolsistas trabalhando nesse projeto atualmente. Do ponto de vista das exposições, tem várias informações sendo colecionadas por questionários, questões sobre fatores de risco, uso de medicamentos, história de progresso, história familiar. Tem uma investigação da dieta, tem investigação também de fatores psicológicos, morbidade psiquiátrica. Além disso, nos exames clínicos, nós estamos vendo questões de antropometria, peso, altura, etc., medindo pressão arterial, índice tornozelo braquial, presença da hipotensão postural. Os exames especializados, além do eco e as fotos da retina, nós estamos obtendo eletrocardiogramas, ultrassonografia do fígado, carótido e de gordura abdominal superficial. Nós estamos medindo a velocidade da onda de pulso e variabilidade na frequência cardíaca. Nós estamos tirando por volta de 60, 70 ml de sangue, através do qual nós estamos tocando várias aliquotas de soro e plasma e extraindo DNA para estudos genéticos posteriores. Os desfechos, como eu mencionei, são principalmente os cardiovasculares, especialmente infarto e acidente vascular cerebral, diabetes. Nós estamos montando um sistema sofisticado de captação desses eventos nos participantes e também nós estamos com esta linha de base e esse segmento oferecendo a possibilidade de averiguar outros desfechos também. Nós temos a nossa localidade no quarto andar do Centro de Pesquisas Clínicas. Este prédio, como foi mencionado, foi construído, está sendo construído com verbas de diversas fontes. Nós temos um grande prazer de participar nisto e ela terá 6 andares em vez de 5, porque nós colocamos dinheiro do ELSA para construir um andar adicional dentro do prédio. E como pode ver pelas fotos, o que para muito tempo parecia um sonho que nunca pareceria realidade, e agora nós estamos chegando bem perto da realidade. Essa é uma foto da semana passada da nossa andar, e quem vai amanhã pode ver que o primeiro andar está completo. Então, daqui a poucos meses estamos chegando lá. A complexidade do projeto é mostrado aqui. Este é um slide mais ou menos sobre o fluxo de informações do projeto. Eu sou responsável para o centro de dados, então eu tenho gastado horas e semanas e meses de trabalho tentando fazer este sistema funcionar. Mas, funccionalmente, nós estamos captando as informações no dia da coleta, e é uma coleta que leva em total uns 6 ou 8 horas. As imagens estamos sendo também colecionado e mandado para os centros de leitura. Tudo isso está mandado para nosso servidor, que está no CPD aqui, para posteriormente ser distribuído para os pesquisadores por investigação. Além disso, tem todo um fluxo paralelo das amostras biológicas, alguns que vão para medição imediata, outros que quase imediata, outros que vão para estocagem em biotecas, e uma fração apreciável que está sendo estocado localmente para análises. E, finalmente, como são os servidores do ORGAS e HCPA que estão os potenciais participantes aqui, aquelas de vocês que, além dos alunos aqui, mas descartando os alunos, digamos, ou deixando os alunos por fora, quem é servidor da ORGAS ou HCPA pode participar neste projeto e terá uma stand de ELSA na saguão amanhã para quem quer mais informações, e quem tem interesse em ser participante pode preencher a ficha de contato lá. Muito obrigado.
Eu queria agradecer o tempo, acho que o pessoal conseguiu se manter, e eu esqueci um último slide que era para dizer que isso é um sonho de 3 grandes grupos de pesquisa nesse hospital, e eu quero agradecer que eles conseguiram falar em 10, 15 minutos sobre um sonho de vida, né? A Carize tem uma trajetória ainda júnior, no certo sentido, mas absolutamente brilhante nessa linha, e está liderando o IATS, né? Vocês viram o número de pessoas envolvidas, isso é um sonho de vida, uma trajetória. Flávio Fux fala e sonha com diurético, né, Sandra? Desde que a gente é gente. E ele está vendo se concretizar aquilo. Flávio, faz o ensaio clínico da tua vida. Vamos lá ver se o diurético realmente salva a vida de brasileiro e do resto do mundo. Então ele falou 10, 15 minutos, maravilha. E o Bruce e a Inês, uma história de vida, né, uma escola para nós da Faculdade de Medicina, de pesquisa epidemiológica, e a gente está sendo parceiro nesse projeto já faz algum tempo, e o Bruce falou a palavra, o sonho está quase se realizando. Eu queria agradecer imensamente, vocês que estiveram aqui, isso foi histórico, não tem muita gente aqui, mas quem está aqui não vai esquecer esse Grand Round. E participem com a gente, é uma trajetória super bacana e tem tudo para continuar sendo assim. Queria agradecer, deixar aberto para perguntas, mas eu não queria também me atrapalhar muito no horário, Sérgio. Querem ir para a mesa? Alguma pergunta, alguma coisa? Luzes, Paulinho. Bruce, Carize. Sérgio. Tem 8 minutos. Perguntas, comentários, voluntários, quem quer ser do Elza? Para hipertenso pode, não? Serginho. Bom, eu queria agradecer também a presença de vocês e poder apresentar para o nosso pessoal o futuro da participação do Hospital de Clínicas e na inserção, especificamente, inserção do Hospital de Clínicas na saúde brasileira. Eu acho que esse é um grande momento, nós vamos ver amanhã, e convido a todos, né, lembrando que amanhã vocês venham às 11 horas aqui, secretário do Estado aqui fazendo a instalação do Instituto, mas o mais importante talvez seja uma forma interessante do hospital trabalhar daqui para frente, que agora que me apareceu o estudo de uma forma um pouquinho mais clara, face à apresentação de vocês. Nós temos uma demanda assistencial muito grande, todos nós sabemos, né? Nós temos uma emergência aberta, nós temos todos nós correndo atrás da máquina para prestar uma assistência de qualidade. Mas assistência não é só o que o Hospital de Clínicas foi criado, não foi criado somente para isso. Nós temos uma inserção talvez muito maior em poder ajudar o Estado, quando eu falo, não é o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado brasileiro, com o Estado do Rio Grande do Sul e com o município de Porto Alegre, para justamente ajudarmos o Estado em geral na definição de como é que nós temos que fazer saúde. E isso nós temos feito muito pouco. Até então, esse grupo aqui, com toda a sua expertise, mostrando os seus estudos publicados, né, que a Nadine mostrou, publicados na literatura, mas o município não lê a literatura internacional. Então, talvez seja essa forma, seja uma forma muito mais interessante de nós vendermos a participação do Hospital de Clínicas no Estado e na formação de políticas de saúde muito mais interessantes, muito mais produtivas. Então, semana que vem eu tenho uma reunião com a Secretaria de Saúde, Municipal da Saúde. Certamente esse assunto vai vir à tona para nós começarmos talvez uma relação totalmente diferente com o município, com o Estado, com a Federação parece que já começou e vocês mostraram isso hoje, né? Mas talvez com o município e o Estado, para que o hospital tenha a sua participação um pouquinho mais reconhecida, mas não só na assistência, que a gente possa fazer isso que estão mostrando aqui. Então, agradecer a vocês e boa sorte.